Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Klabin KLBN3 e também KLBN4. Qual dessas duas ações da Klabin poderia estar mais barata olhando para o futuro? E detalhe, pessoal, será que a Klabin agora com essa queda, porque você pega aqui, ó, a cotação das ações da Klabin, a ação já vem se desvalorizando mais de 17% em pouco tempo. Será que agora, abaixo dos 3,35, abriu uma boa margem para aportes? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Fora que a empresa está pagando bons dividendos aos seus acionistas e tem aí um bom potencial de valorização olhando para o futuro. A empresa tem sofrido com queda nas ações justamente por conta da desvalorização no preço da celulose, né, que acaba sendo um componente cíclico ligado com a Klabin e outras empresas do setor como a Suzano. O setor de papel em peso está sofrendo com a desvalorização do dólar e a desvalorização da celulose. Então vamos observar se esse movimento segue sendo uma grande oportunidade. Mas antes de falarmos sobre Klabin e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal eu não possuo as ações da Klabin, né? Na verdade, nenhuma empresa do setor de papel agora está dentro da carteira do canal. Só tenho bancos aí, commodities, né? Petróleo, mineração e seguradoras, por enquanto. Mas futuramente eu poderia sim ter alguma empresa desse setor, porque eu acho um setor com muito crescimento aqui no Brasil. E claro que pegando a preços certos, você consegue sim obter uma boa rentabilidade. A Klabin, pessoal, quando a gente pega um pouco da receita líquida da empresa, ela acaba ficando naquilo que a gente chama de meio termo, né? Porque ela não é nem tão cíclica quanto a Suzano, mas também não é tão previsível quanto a Irani. Então você vê aí que acaba tendo aí meio que uma mescla, porque a Irani, de fato, todas são cíclicas, tá? Eu vou passar uma verdade aqui para vocês, pessoal. Todas as empresas de papel são cíclicas. Papel e embalagem já é cíclico, depende de preços, tá? E preço acaba oscilando. Então, a gente está observando qual que é a mais cíclica delas, porque na verdade todas são cíclicas. E eu diria que olhando apenas pelo componente de receita, a mediana fica a Klabin. Porque a Klabin ela tem 54% do portfólio dela ligado em embalagens, né? E papéis. Então, por consequência aí, né? O setor de embalagens e papéis fica com uma porcentagem bem expressiva aqui da sua participação, a sua receita líquida. E a celulose vem representando 15%. E o que tem acontecido com a celulose? Se você pega aqui o preço, ó, Kraft Pulp, né? Você pode consultar aqui essa informação no próprio Trading Economics, que é um site que eu uso muito para analisar preço de celulose. Vamos colocar aqui, né? Trading Economics. Você pode consultar isso aí no próprio Google, pessoal. É muito bom, tá? Super recomendo. E lá você consegue acompanhar o preço de várias commodities. Você pega aqui a Kraft Pulp, que é a celulose, traduzindo para o português, você observa de que ela está em queda, pessoal, né? Nos últimos 5 anos, olha o que tem acontecido. A celulose tem caído forte, caído ali de 8 mil para os seus 4.960, uma queda de mais de 50% no preço da celulose. E a Klabin, como se beneficia de um dólar mais alto e uma celulose pujante, está sendo massacrada no preço da ação. Claro que o resultado, quando a gente pega aqui o EBITDA dela, não está ruim. Perceba que ela tem tido EBITDA de 6 a 8 bilhões por ano. Então, na realidade, será que Klabin estaria barata? Pessoal, se a gente utilizar a lógica contra-intuitiva, está barata. Por quê? Porque a gente sabe que a Klabin é cíclica. Então, a gente gosta de comprar nesses preços e que o cenário não está indo bem, que é o cenário atual. A Klabin, ela está passando por uma dificuldade. E aí o PL, ele tende a se esticar. Quando o PL fica mais alto nesse tipo de ação mais cíclica, né? Você tem aí, por consequência, um potencial de recuperação mais elevado, porque o denominador do lucro está em queda. E quando a gente olha para o EV sobre EBITDA, né? Que é você pegar a métrica ali, ó, do valor de firma da empresa
sobre, consequentemente, ó, 45 bilhões dividido, né, por mais ou menos ali, o EBITDA dela é 7 bi, então ela estaria por um EV sobre EBITDA de 6,52 vezes. A média dela é ser cotada em 10 vezes, né, EV sobre EBITDA. Então você já teria um potencial de alta, observando-se apenas por essa lupa, de 66% na cotação para ela apenas ser cotada. Você pega aqui, ó, EBITDA vezes 10, desconta, né, a dívida líquida, vai chegar justamente nesse nosso cálculo, ó, dividido por 20 bi, potencial de alta aqui na ação de 130%. Então, no cenário mais conservador, ela podia subir 60%. No mais intermediário, que a gente chama, que isso aqui nem é otimista, né? É intermediário. Ela pode subir 130% na cotação. Então, você observa que nesses preços de 3,35 ela tá barata. Porque se ela subir 3,35 apenas para ser precificada na sua média histórica de EV sobre EBITDA, a ação devia custar seus R$ 7,00, como já aconteceu no passado. Isso que detalhe que naquela época a empresa tinha um resultado bem inferior. Então hoje a gente teria potencial em Klabin, tanto de alta e de proventos interessantes. Por quê? Caso o EBITDA continue sendo aí de 7 bilhões a 8 bilhões, isso que eu nem estou considerando uma recuperação nos preços das aparas, da celulose, de papéis e embalagens, né? Se você projetar 30% de payout, você dividir aqui pela quantidade de ações da Klabin, que é de 6,24, você tem aí 0,33 centavos por cada ação de Klabin 4, que dividido por 3,35 você está se traduzindo num dividend yield de 10% ao ano. Perceba que é um dividendo muito bom, tá? 10% ao ano. E qual que seria o retorno embutido na ação? 1 menos o payout médio da empresa de 30 vezes ROIC, né, de 16. Então você soma com um dividendo de 10 mais um re-rating, com o mercado de baixa, ela pode se valorizar 8% ao ano. Você tem aí quase 30% ao ano. Dá para chegar em mais de 30% ao ano com você reinvestindo o dividendo. Você chegaria em 32% ao ano na média com o Klabin no longo prazo. Então perceba que hoje lá R$ 3,00 a R$ 3,50 está descontada, né? O preço é fundamental na Klabin, diferentemente quando ela estava aqui a 4. Aqui não estava tão barata, mas agora que a ação está abaixo de 3,50, neste patamar de preço, você já recebe um dividend yield bem maior, fora com uma expectativa de valorização mais elevada, né? Com a empresa crescendo aí seu resultado, olhando para o médio e longo prazo. Então sim, acho o Klabin uma oportunidade e acho esse momento de fragilidade no setor de papel, olhando para a celulose como algo pontual, como já aconteceu em outros ciclos, né? E para quem se aproveita da ciclicidade do mercado da celulose, acaba ganhando bastante dinheiro. O mesmo acontece com o Banco do Brasil, né? Do agronegócio. O mesmo acontece por uma série de ações, pessoal, que sofrem, né, com uma volatilidade nas suas mercadorias. E a gente gosta de comprar quando tudo está azedando, que é o cenário atual. Quando o Klabin estava passando por algo difícil a cenários anteriores, ela também gerou um baita retorno ao acionista. Depende tudo da janela que você pega. Você pega aqui, ó, a Klabin, para quem comprou em 2018, olha o retorno aqui, ó. Você pega 100%, tá? 80% em apenas 2 anos, 100%. Sabe quanto isso dá de rentabilidade anual composta? Você conseguir 100% em 2 anos é muita coisa. Você tá tendo aí, ó, vamos colocar aqui, ó, 100% em apenas 2 anos investindo, olha aí, 41% ao ano na média. Perceba que a depender da janela que você pega a Klabin, ela te gerou um baita retorno. Por isso que comprar na baixa acaba fazendo bastante diferença. Você amplifica o seu retorno e também o seu potencial de dividend yield. Por isso que acho o Klabin hoje barata, com bom potencial de alta e bons proventos projetados, olhando para os próximos anos, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E pessoal, olha só que interessante, tá? Além de ser totalmente automatizado, atualizar em tempo real sem você ter trabalho nenhum, ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir
a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso, então fique com Deus até o próximo vídeo e fui!